Começou? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para quem está aqui. Boa noite para quem está aí em casa. Estamos começando mais um encontro do Grupo Jovem, né? Um reencontro pós-congresso, né? É um momento muito especial, preparado pela gente aqui da coordenação, para vocês e para a gente, né? Que ao mesmo tempo que o congresso foi bom para vocês, foi bom para a gente também. A gente aprendeu muito e vamos continuar aprendendo, né? Glória a Deus. Bom, para a gente iniciar hoje, eu vou pedir uma música. Essa música, na minha vida, ela é muito importante, mas no momento que a gente está começando aqui também, ela é muito importante, né? Eu vou falar a música e depois para vocês irem pegando. É assim, ó, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Vamos cantar um pouquinho, né? Para a gente começar, pedir para quem está aqui fechar os olhos e abrir o coração, para que Deus possa trabalhar, né? Perdão, gente, esqueci. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Amém. Na. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Essa é a parte mais linda da música. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar, para a gente iniciar nosso encontro, nosso palestrante de hoje, Persson, Paróquia Santa Rita, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. O que agrada a Deus. Ótimo. Ligar para o senhor. Isso, pressiona. Bom, rezar uma Ave Maria, para que a gente possa começar pela vida do nosso palestrante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique à vontade, qualquer coisa só Amém. chamar. Então vamos lá. Antes ainda dos cumprimentos e de tudo mais, quero avisar aos nossos amigos aí das redes sociais que estamos cumprindo o devido distanciamento e fazendo a utilização do álcool gel. Então, como me sinto seguro para isso e quero falar olhando no seu rosto, eu e somente eu vou tirar a máscara, tá bom? Até para que você consiga me ouvir melhor. Então agora sim, né? Estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Maravilha, felizes com a tua presença, com a presença de vocês e de vocês que nos assistem pelos meios de comunicação dessa mesma paróquia. Sejam todos bem-vindos e que o Senhor nosso Deus possa alcançar o seu coração na noite de hoje com tudo aquilo que iremos partilhar. Pois bem, meu nome é Persson, parece apelido, mas é nome mesmo, é Persson. Tenho 49 anos, casado há 22, acredite, com a mesma esposa. Pai de 2 filhos, Cecília com 18, Gabriel com 12.
e tenho a grata graça de trabalhar para esta igreja que tanto fez por mim, sendo secretário paroquial lá na igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui no bairro de Campo Grande. Então, sejam bem-vindos, quem está de pé pode sentar, né? Você na sua casa aí, se ajeite aí no seu sofá e vamos falar um pouco das coisas de Deus. Nossa amiga que fez contato comigo, Jéssica, eis ali a família, tão linda, pediu que hoje eu viesse partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, né? Um pouco da minha história, e como, né, o Senhor entra na minha história. E então, para pautar essa história de minha vida, quero passar para vocês 2 versículos bíblicos que vão nortear aqui toda a minha história. O primeiro está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo é o 15 e o versículo é o 33, que vai dizer assim: não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Então, esse é o primeiro versículo bíblico que pauta a minha vida aí até os 33 anos de idade. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. E depois, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os homens, para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Este versículo 12 veio a ser a passagem bíblica usada pelo Santo Padre na missa aos jovens, por data da Jornada Mundial da Juventude, e eu tive o privilégio de estar lá, né? Então foi muito de Deus, um presente que trata dos meus 34 anos até a data de hoje. Então vamos começar lá no Más companhias corrompem bons costumes. Ainda quando minha mãe descobre a gravidez, meu pai, com medo de perdê-la, porque minha mãe tinha alguns problemas de saúde, já sugere um aborto, né? Minha mãe, mulher de fé, mariana, devotada, contrariando, né, o desejo de meu pai, leva a gravidez até o seu final, realmente com risco de vida, quase morre no parto, mas eis a obra do Senhor, né? Que eu fiz tanto esforço para destruir a imagem e a semelhança, mas que a graça de Deus e a intercessão dessa bem-aventurada Virgem Maria, a quem minha mãe me consagrou no nascimento, né, ainda no ventre, foi providencial na minha vida e na minha conversão. Então, nasço, nem sei se assim se fala, nasci, pronto, fica mais bonito, né? Nasci. Meu pai não estava lá, no aniversário de 1 ano também não, no de 2 também não, no de 3 também não. E tudo que meu pai fez por mim e por minha irmã foi nos mal educar. Meu pai, homem dado à bebida, nas festas que promovia em casa, oferecia bebida alcoólica para mim e para minha irmã. Só que eu tinha 4 e minha irmã tinha 8. Então, 4 anos, bebida alcoólica, eu e ela trocando pernas no quintal de casa. E ele achava engraçado, né? O que ele conseguiu com isso, eu com 16 anos precisava de álcool todos os dias, já dependente da bebida. Com 17 tivemos uma briga física, porque meu pai era violento quando bebia, violento com minha mãe, né? E um dado dia eu achei por bem que ele sentisse tudo aquilo que minha mãe sentiu a vida inteira. E bati naquele homem como se bate em um adulto, né? Hospitalizei meu pai, ficou 3 dias hospitalizado e quando ele volta eu juro de morte. Mas a gente esquece, né? A gente quando é jovem a gente esquece
de detalhes muito simples. Eu vivia na casa dele, comia da comida dele, vestia da roupa dele. Eu dependia daquele homem para tudo. E aí, depois de me ver fazendo isso, falando isso para ele, me achei na obrigação de sair de casa. Com quase 18 anos completos, vou embora de casa. E me caso com uma menina de 16, que o pai também era violento e também adulterava, junto uma história difícil com outra história difícil, leva para debaixo de um teto e quero chamar aquilo de família. Não deu certo, né? 2 crianças, um caminhão de problemas. E eu não sei se você acha que sua vida é difícil, mas eu vou começar a contar para você o que é vida difícil. Eu com 17 para 18, ela 16 para 17. Eu saía de casa às 4 da manhã, voltava às 10, 11 da noite. E muitas vezes não conseguia o básico para sustentar uma casa. E algumas vezes nos sentamos já às 11 horas da noite na mesa da cozinha, dávamos a mão e começávamos a chorar, né? Como 2 crianças que verdadeiramente éramos, né? Porque o homem bota um pouco de pelo no corpo e acha que é muita coisa já, né? Porque é capaz de fazer sexo, acha que já é muita coisa. Tanto o menino quanto a menina, né? Mas ainda estão muito longe de poder ser chamado homem e ser chamada mulher, né? É uma ideia muito longe do que é verdadeiramente ser homem e ser mulher. Mas eu tinha essa ideia. E aí, como crianças que éramos, chorávamos ali por quase horas consecutivas e íamos dormir do mesmo jeito que acordamos às 4 da manhã, né? Sem nada para comer até. Momentos muito difíceis. E hoje ver que os jovens reclamam porque de repente só tem o arroz e o feijão, né? Ou porque a mistura é ovo. Que jovem miserável, ingrato, né? Não faz ideia do que é ter fome. Muito menos do que é trabalhar para conquistar esse arroz e feijão. Que muitas vezes o pai e a mãe não comem para que eles possam comer. Mas assim foi. O casamento acaba. E eu junto toda a minha revolta de uma família difícil, de um casamento frustrado, e volto a morar sozinho. Tinha 21 anos, mais ou menos. 21 para 22 anos. E aí, como Deus age para consertar, o nosso inimigo age para destruir. E eu consegui um emprego na Brahma, companhia de cerveja. E aí você imagina um cara que já é alcoólatra, saindo de uma família frustrada, saindo de um casamento derrotado e indo trabalhar nas comunidades da Zona Oeste. Primeiro lugar que eu trabalhei, ao ingressar na Brahma, Conjunto Antares, o Conjunto do Rola e Cesarão. Minto. É no Cesarão, mas eu esqueço até o nome. Louvado seja Deus que eu esqueço. É na entrada ali do Cesarão, ali tem um outro nomezinho ali. Acho que é Aço. Não sei, não lembro. Mas era ali, no Cesarão. E aí eu já, dependente de bebida, vou para um lugar desse, né? Cheio de frustração, cheio de problema. Foi muito rápida a minha decadência, né? Tudo ofertado de forma muito fácil, né? Com muitas promessas de esquecer a dor, de ter alegrias, né? E de virar o super-homem. E ali eu me afundei um pouco além da bebida. Foram 9 anos trabalhando nesta empresa, sendo transferido de um lugar para outro, porque ia criando problemas. Saí de Campo Grande, fui para Ramos, comecei a trabalhar no Complexo da Maré, deu problema de novo,
me transferiram para o outro lado da linha do trem, eu fui trabalhar no Complexo do Alemão. Na época que ainda era dividido, né? Era Adeus e Nova Brasília, Areal, aquelas coisas ali. E ali passei os últimos 3 anos da Brahma ali. E foram anos duros, né? De uma escravidão velada. Eu tinha muito dinheiro, muitos carros, 3 carros, casa na praia, casa aqui em Campo Grande. Eu tinha uma casa em Paciência só para prostituição. Frequentava as melhores boates. A mulher que eu queria, porque eu as comprava. Os amigos que eu queria, porque eu os comprava. Mas totalmente escravo da bebida e das coisas e das pessoas. E já cansado disso, dessa vida de mentiras, porque a noite era muito boa, mas a noite acabava, né? E eu acabava junto com ela. No outro dia era o resto de alguma coisa que acordava, né? E aí você percebe o quanto você foi usado, o quanto você não vale nada, o quanto você não agregou, né? Perdão da palavra pela filmagem, mas o quanto você é um merda. A ficha cai. E na minha forma louca de saber rezar, que eu não sabia, às vezes eu dizia a Deus que eu estava cansado daquilo. E numa noite, muito difícil, eu estava com algumas mulheres, e muito louco, estava muito doido aquela noite. Numa casa de show aqui em Campo Grande, eu vi uma mulher na mesa do lado. A morena mais linda da Zona Oeste. Rainha de bateria. Coisa mais linda do mundo. Cabelo, né? Abaixo do bumbum. Maravilhosa, perfeita. E como todas as outras, eu quis comprá-la, né? Com o dinheiro de sujeira que eu tinha. E foi engraçado, porque ela tinha a mesma intenção comigo, né? Ela também queria só me comprar. Aquela noite, ficamos juntos ali. Eu larguei todas aquelas mulheres que eu tinha levado para lá e fui embora com ela. Não sei nem como é que elas foram embora lá do lugar. Mas nós não tivemos relação. Nem naquele dia, nem no outro, nem no outro, nem no outro. A gente se via quase todo dia. E só fomos nos relacionar, né, intimamente quase uma semana depois. E com 8 meses, ela estava morando comigo. Viviane, mãe dos meus filhos, há 22 anos. Né? Essa que eu queria só uma noite. E foi uma bênção, porque quando eu resolvi viver com a Viviane, trazer ela para minha casa, eu sentei e falei assim, olha só, a parada é essa. Bebo, faço uso de um monte de coisa, devo uma fortuna, meu dinheiro não é honesto, e o que eu tenho é isso aí, esses carros aí, essa casa e esse monte de problema. Você tem a oportunidade de ir embora. Mas eu não sei se por falta de opção ou se por loucura, ela quis ficar. Louvado seja Deus, que ela ficou, né? Louvado seja Deus. E quando ela disse que ficaria, eu falei assim, então tá bom. Então de hoje em diante, você toma conta do meu dinheiro para me tentar ser gente de novo. E assim há 22 anos. O meu pagamento é depositado na conta dela. Não que hoje eu precise mais disso, mas lá está mais bem guardado do que comigo, né? E a Viviane, em coisa de 2 anos, transformou a minha vida, né? Acabaram as dívidas e foram acabando muitas coisas. 9 anos de casado, eu ainda... Perdão, nasce minha filha, nasce Cecília. E aí, com o nascimento da Cecília, Viviane se apodera aí do ser mãe e do ser mulher, e aí quer ser tratada como, né? Só que eu não sabia como tratar uma esposa. Eu sabia como tratar uma mulher,
que é bastante diferente, né? Bastante diferente. E aí começou a dar ruim, e aí eu voltei, né? Tive aquela recaída maravilhosa, voltei para a rua, ficava dias sem voltar para casa. E quando a Cecília fez 2 anos, Viviane me botou na rua. Fiquei 15 dias morando na rua, porque fui na casa dos amigos que se drogavam comigo, eles não me aceitaram. Fui na casa dos que bebiam comigo, eles não me aceitaram. Fui na casa daqueles que traíam as esposas junto comigo e eles não me aceitaram. E foram 15 dias dormindo no meu carro, com tudo que eu tinha dentro do carro, né, as roupas, os documentos dentro do carro. Com 10 dias, mais ou menos, eu lembrei que tinha mãe. Falei, pô, mãe vai ver filho na cadeia, eu vou correr para minha mãe. Corri na minha mãe. Minha mãe, muito sábia, uma mulher de uma sabedoria extraordinária. Quando eu bati na porta, ela abriu só a parte de cima da porta, assim, que abria em duas partes. Aí eu tentei ali justificar a minha entrada, né? E minha mãe, de forma muito sábia, eu imagino a dor que ela sentiu, porque deve ter doído muito mais nela do que em mim. Mas minha mãe segurando assim as grades de ferro, parecendo uma prisão. Ela dizia para mim assim, olha, o filho que eu quase morri para que ele nascesse, o filho que eu apanhei muitas vezes por causa dele, né? Que eu trouxe ao mundo, que eu lutei pela vida. Este filho que eu eduquei e dei exemplos, jamais viria na minha casa pedir o que você está pedindo. Então, quando o filho que é meu, o meu filho, bater a minha porta pedindo ajuda, eu abro. Fechou a janela e eu vi só o vulto dela indo embora, né? E ali caiu a ficha do quanto eu estava errado, do quanto eu estava perdido, precisava dar um jeito na minha vida. Voltei para o carro, voltei para a praça que eu dormia, que era a praça de Santa Teresinha do Menino Jesus, do lado da igreja que eu trabalho hoje. Voltei para lá e 5 dias depois a Viviane me liga. E depois de muitos acontecimentos, entre um deles ela me bater muito dentro do carro, eu voltei para casa. Né? E entre tentativas de uma melhora definitiva, no ano de 2004, Viviane me enfia num retiro. A gente faz um acordo e ela me coloca num retiro. Eu e 409 homens. Éramos 410 homens naquele ano de 2004. 26, 27, 28 de novembro de 2004. 410 homens que a sociedade dizia não tem mais jeito. Que a família não queria. Que ninguém acreditava mais ter jeito. Mas que alguns malucos de uma comunidade chamada Maranatá achavam que tinha jeito. E eu fui para lá. Cheio de deboche, cheio de coisa dentro da bolsa. E foi fantástico, né? Porque já no primeiro dia, tive uma experiência alucinada com uma coisa que eu achei que era um girassol. Um negócio amarelo, com a bola branca, saindo uns raios amarelos, uns negócios amarelos. E o cara que conduzia lá dizia que aquilo era Jesus. E eu doido, achava que ele estava maluco. Sei que num determinado momento nós nos aproximamos da mesinha, uma mesinha de barra de ferro, com um pano meio surrado, e esse tal de Jesus em cima da mesa, do girassol. E aí ele pedia que as pessoas ajoelhassem. E aí estava todo mundo muito louco. Ajoelharam, eu ajoelhei também, né? Todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei. E ele pediu pra gente botar a mão ali. E foi uma experiência extraordinária, né? O momento que eu toquei aquele... Hoje eu sei que é um ostensório, hoje eu sei que é Jesus sacramentado. Mas na época me parecia mais um girassol. Eu toquei ali, como se tivesse um curto-circuito, sabe? No corpo todo, um troço doido assim, uma experiência que não dá para explicar.
E eu saí daquele momento ali. E foi muito legal porque as pessoas que trabalhavam fizeram tipo um corredor. E aí, quando você ia saindo da sala, eles iam te abraçando, né? E o Juninho era um negão de uns 160 quilos, um cara gigante, ter tudo, lábios grossos, né? Bem negão mesmo. Juninho, falecido Juninho, faz 3 meses que Deus precisou dele. E aquele homem foi fantástico na minha vida. Aquele homem me abraçou, me prendeu assim nas tetas, sabe? Aquele cara me deu um beijo e um abraço que me desconcertou, sabe? Foi um abraço que eu nunca ganhei. O primeiro beijo que eu não paguei para ter. A primeira pessoa que se aproximava de mim e do meu corpo sem querer nada. Não queria o que eu podia dar, não queria o dinheiro que eu tinha. Só queria me dar um beijo e um abraço. E aquilo foi fantástico. Ele queria me soltar e eu não queria sair. Ele foi puxando a cara assim para tirar o beijo, eu fui empurrando a minha. Eu não queria que aquilo acabasse, né? Ele foi fundamental na minha decisão de mudar. E Deus foi tão bom, e minha mulher tão miserável, que ela foi trabalhar no retiro. A certeza de que eu ia perder para o Senhor era tão grande, né? Que ela queria ver acontecer. E ela foi trabalhar na cozinha. E ela serviu feijão na hora do almoço. Fantástico aquilo. E foi maravilhoso, porque no domingo, a última refeição do retiro, eu tive a oportunidade de olhar para a Viviane, e a gente tinha 9 anos de casado. Né? E eu parei na frente dela e falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa que eu também não acreditava até ontem. Você não tem obrigação nenhuma de acreditar, mas eu preciso te dizer isso. Eu acabei de descobrir que te amo. Ela chorou, me deu um abraço e falou assim, mas tem um problema. Eu ainda sou o mesmo cara. Eu ainda tenho vontade de beber, de usar, né? Eu sou esse mesmo ainda. Eu quero demais mudar, mas eu não sei como. Não sei como é que vai acontecer. E quando o retiro acabou, eu tive a oportunidade de ficar lá. Era um sítio que era uma casa de recuperação. Mas eu tive vergonha, né, de assumir que precisava de tratamento. E eu fui embora para casa. E aí minha esposa me internou. Me internou num amor e numa compreensão inexplicável. Eu fiquei em casa 1 ano e meio. E ela trabalhando em 4 empregos até eu ter condição de ir para a rua sem fazer besteira. A única coisa que eu fazia em favor dela era levar roupa e pegar ela no hospital e levar para outro, pegar de um e levar para outro, do outro para o outro, do outro para o outro. 4 hospitais, 2 plantões de 24 horas na semana. Para sustentar a casa e me deixar lá, até eu virar gente de novo. Até eu ser humano de novo. Mas valeu a pena. Esse cara aqui, só ela acreditou, mas ninguém, que nem eu acreditava. 2 anos depois desse retiro, voltei a trabalhar, voltei a estudar, fui crescendo, fui progredindo. 3 anos depois da minha conversão, fui chamado para o primeiro testemunho. Primeira pregação, segunda, terceira. 2 anos depois já estava considerado missionário da igreja. Tive a graça de ir para tudo quanto é buraco desse Brasil para falar de Deus. E o mais fantástico, voltar aos lugares que eu me prostituía e me drogava para falar de Deus. Deus foi me levando em todos os lugares que eu me destruí pessoas para recuperá-las. Fantástico que Deus fez na minha vida. E são 16 anos
completos agora nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Sem droga, sem álcool, sem prostituição. Vivendo daquilo que eu sou capaz de produzir. E com uma família, né? Um lugar para voltar toda vez que o dia acaba. E o mais lindo disso tudo foi poder ver a graça de Deus manifestada num cara que era tão ruim. E como meus filhos, né? Eu vejo hoje, eu converso com jovens hoje, misericórdia, a gente precisa rezar demais por eles, né? Manipuláveis demais, fracos demais de caráter, de sonhos, né? Sonham um pouco demais, se satisfazem com pouco demais. Mas minha filha tinha 8 anos e eu fui fazer um testemunho em Teresópolis. Chama Irmãs Angélicas. O lugar é o céu, a experiência do céu, no alto da Serra de Teresópolis. E aí minha filha, pai, eu queria ir. Eu falei, vamos filha, lá é lindo. Mas esqueci que era testemunho. E lá, como era somente isso, e tinha bastante tempo, a gente entrou nos pormenores do que eu fui capaz de fazer com os vícios, né? E aí na metade lá eu percebi, lembrei que minha filha estava lá. E aí ela estava sentada assim, numa arquibancada, com um tercinho na mão, 8 anos. E eu aqui, ó, só para cá. Não olhava para ela por nada, morrendo de vergonha. Quando acabou, abraço daqui, abraço de lá, eu falei, agora eu tenho que olhar para ela, né? E foi de Deus demais, porque quando eu virei para ir até ela, ela já estava em pé, atrás de mim, chorando. Me ajoelhei, porque minha esposa disse para mim assim, que a gente tem que olhar para uma mulher nos olhos, né? Mulher se olha nos olhos, não nos seios, na bunda. Mulher se olha nos olhos. Me ajoelhei para ficar da altura da minha filha e comecei a me desculpar. Minha filha, perdoa o papai. Isso já tinha passado, eu já era outro homem, né? Mas o peso do meu passado pesou naquela hora. Perdoa papai, tudo que o papai fez. Ela foi e botou a mão na minha boca assim. Eu falei assim, você não é isso aí que você falou. Você é o homem que minha mãe falou a vida inteira. Minha mãe falou que você é o melhor marido do mundo. O melhor pai do mundo. E é isso que você é. Uma mulher que ficava sem o marido dias, que era traída todos os dias, que passou necessidade, que ficou só. Dizia para a filha que eu era o melhor homem do mundo. Fé. Por causa da minha filha, não sei. Talvez porque Deus tenha dito ao coração dela no que eu me transformaria. E ela acreditou isso, né? E aquilo foi fundamental, porque daquele dia em diante eu nunca mais contei as minhas derrotas. Né? Meu testemunho não é de um cara que se drogava, que se prostituía, que se vendia, que era ladrão, assassino. Não, nada disso. Meu testemunho é do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem perdido, quando alguém estende a mão para ele. Esse é o meu testemunho agora. É um testemunho de vitória, do que Deus é capaz de fazer. Não do que um homem sem Deus é capaz de fazer, mas do que Deus é capaz de fazer na vida de um homem. E foi fantástico. Voltei a trabalhar, a coisa foi progredindo, eu fui melhorando. Despertou-se em mim um desejo absurdo em conhecer a igreja. Eu sempre fui muito questionador e eu queria entender de onde vinha aquilo que me movia a largar tudo aquilo que eu sempre achei que era muito bom, né? Como é que eu podia achar aquilo tudo tão horrível agora, né? Como é que eu podia achar aquilo desprezível se eu tinha vivido tantos anos aquilo? E comecei a estudar.
E estudei bastante, igreja. Bastante. Bastante. Eu não parei de estudar a igreja até o dia de hoje, né? E quanto mais eu aprendo da igreja, quanto mais eu experimento, mais ela é um enigma para mim. Mais ela é um enigma. E é isso que me atrai, né? Como é que Deus pode pegar um cara todo ferrado, que nem eu, dar um microfone na mão dele e falar assim: vai lá, fala de mim. Só Deus consegue imaginar uma coisa dessa. E foi me aprofundando, o ministério foi sendo fortalecido, as pregações, as viagens, e vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. E a igreja, com o ministério de pregação, me permitiu coisas que eu não tinha condição de fazer. Fui chamado para pregar em São Paulo, interior de São Paulo. Eu falei assim: olha, eu só vou se minha família for. Ele: não, mas é para trazer a família toda mesmo. Semana Nacional da Família, arrumaram 7 cidades do interior de São Paulo. A gente ficaria 9 dias viajando de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. Eu falei: amém, vamos. E saímos, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Falei assim: 10 horas, né? 15 horas de ônibus. Não, vamos botar vocês no avião. Cara, foi fantástico, né? Primeira vez dos meus filhos num avião. E olha como Deus é fantástico. Meu filho, pouco tempo atrás, uns 2 meses antes dessa viagem, no quintal comigo, soltando pipa, passou um avião. Ele falou assim: pai, compra um daquele para mim. Eu falei: filho, não dá. É muito grande, é muito caro, não tem onde guardar aquilo. Pai, pequenininho. Não, filho, é grande. É grande, não é grande, não é grande. E ele me tirou de mentiroso, né? Porque ele viu o avião pequenininho e ele queria um avião para ele. Quando chegamos no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz, eu vi meu filho pro vidro. Eu falei assim: filho, avião. Ele: pai, é muito grande. Eu falei para você, lembra aquele dia no quintal? O pai falou que era grande. Eu falei assim: mas lá era pequenininho. E olha que fantástico, eu que destruí casamentos, destruí noivados, destruí minha vida, destruí a vida de tanta gente. Naquele momento, olhei para o meu filho e falei assim: filho, o avião é igual ao coração de Jesus. Quando você está longe dele, ele é pequenininho e não cabe ninguém. Mas quando você chega perto do coração de Jesus, quando você começa a fazer aquilo que ele quer, meu filho, ele vai ficando tão grande, e cabe tanta gente dentro dele. Ah, pai, não cabe não. Eu falei: cabe, filho, você vai ver que cabe. E aí embarcamos, e era um 757, era um gigantão lá, porque, né, ia fazer conexão. Então a gente foi num grandão e depois terminamos num teco-teco, mas fomos no grandão a primeira parte da viagem. E gente entrava, gente, ele olhou para um lado, né, 10 vezes maior que um ônibus. Ele: pai, cabe muita gente nesse tal de Jesus, né? Eu falei: cabe, filho, cabe muita gente nesse tal de Jesus. Pode não ter sido isso, mas meu filho hoje serve ao altar do Senhor, né? Meu filho toca no sagrado. Enquanto outros meninos tocam outras coisas, meu filho toca no sagrado. Minha filha foi coroinha até pouco tempo antes da história de vestibular. Enquanto algumas se dão aí por qualquer coisa, minha filha se dava por Jesus. Santos? Não, claro que não. Longe disso. Mas eu consegui consertar a minha vida a tempo de ser exemplo para eles. E é isso que é o importante da nossa conversa hoje. Você não precisa esperar perder tudo para começar a dar certo. Você pode dar certo agora. Você pode deixar de beber agora, pode deixar de usar droga agora, pode deixar de se prostituir agora, pode deixar de ser mentiroso agora, pode deixar de ser hipócrita agora, de falso, né? De vir para a igreja, sorrir como se fosse a pessoa mais puritana e mais certa do mundo, quando está atolado no mar de pecado, escondido. Você não precisa disso. Então a nossa conversa é nesse sentido.
né? Você de repente está satisfeito de lugar mais longe que foi, sair do Maravilha a Campo Grande. Eu com a igreja fui um pouco mais longe. E foi fantástico. Eu sempre pedia para o Senhor que eu queria ser melhor. Olha que loucura, essa parte é boa. Se liga só. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Eu falei assim, uma das coisas que eu quero muito, Senhor, é anunciar a tua palavra fora do país. Ousado, né? Ousado. Final, meado de 2017, era maio mais ou menos de 2017, uns irmãos de missão do interior de São Paulo, chama Metanoia, eles me ligaram e falaram assim, Persson, temos uma missão. Eu falei, o que foi? Ele assim, Padre Rafael, que é o diretor espiritual da missão, eu falei, sim, ele faz parte de uma congregação que chama Providência Santíssima. E ele foi transferido. E lá onde ele está, ele quer que nós, né, quer que a gente vá até lá fazer um final de semana de pregações. Eu falei, joia, vamos, eu vou para São Paulo e a gente vai. Ele, não, você não está entendendo. Ele foi transferido para Londres. Ele quer que a gente vá para Londres pregar a palavra de Deus para os brasileiros que moram lá. E joia, vamos para Londres, né? Era o Senhor cumprindo a promessa. Isso em maio. Em outubro, eu fui ao banheiro e comecei a sangrar pelo ânus como se fosse uma torneira. Câncer no intestino. A viagem seria no mês seguinte, novembro. Não fui. Consegui os exames, 3 tumores de câncer no intestino. Em outubro descobri isso no dia 15. Fiz aniversário no dia 17. E no dia 28 de novembro, não sei se você prestou bem atenção nas datas que eu falei, mas no dia 28 de novembro de 2017, eu entrava numa sala de cirurgia. Recordo para você, meu retiro de conversão, 26, 27 e 28 de novembro de 2004. No mesmo 28 de novembro de 2017, eu entro numa sala de cirurgia, 16 horas de centro cirúrgico, 10 horas e meia de cirurgia, 35 centímetros, eu acho, a menos no intestino, e a cura de um câncer. E aí foi tudo aquilo que eu pedi para o Senhor eu quero ser melhor, né? Depois eu entendi no que eu queria ser melhor. Porque tudo que era vício, né? Tudo aquilo que era pecado visível, Deus tirou lá em 2004. A droga, o sexo, a prostituição, né? Álcool, droga, essa porcariada toda Deus tirou lá. Mas a soberba, a mentira, a autossuficiência ainda estava lá guardada no Persson. E quando eu pedi para ser melhor, primeiro o Senhor me tira as pregações que me faziam soberbo, prepotente, porque eu era bom no que eu fazia. Eu não falava por falar, eu falava por ter estudado, dominar o assunto. E estava ficando soberbo. E aí ele me dá a doença. E a doença me faz humilde, humilhado, incapaz. Fantástico. O melhor presente que eu ganhei na minha vida até hoje foi esse câncer. Parece hipocrisia falar, né? Mas não é, é verdade. Porque ali eu descobri a finitude que me sonda. Porque quando a gente está enchendo a cara, quando a gente está na cama fazendo sexo, quando a gente está se drogando, a gente acha que a vida é eterna. Mas não é. A vida é um sopro. E eu só percebi isso quando eu entrei naquela mesa de cirurgia, onde antes eu assinei dizendo: o que pode dar certo? Curado do câncer. O que pode dar errado? Isso. 3 páginas do que pode dar errado.
Eu assinei sem saber se eu veria minha família de novo. Comecemos a quimioterapia em janeiro do ano de 2018. E ali eu experimentei o auge da humilhação, da incapacidade. 26 quilos a menos. Já não segurava mais, nem urina, nem fezes. Eu lembro que uma vez eu falei assim, acho que eu vou no banheiro. Aí levantei da cama, dei 2 passos e já comecei a fazer. E aí o meu filho Gabriel falava assim, corre pai, vai que vai dar tempo. Vai dar tempo, vai que vai dar tempo. Minha filha já veio com um pano atrás, limpando, para eu não ver tudo sujo. E isso é só gratidão. Eles não tinham obrigação nenhuma, teoricamente, de fazer isso, né? Mas por que fazem? Porque eles veem o meu sacrifício, o sacrifício da minha esposa, em honrar o 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Minha sogra mora comigo, minha mãe não mora porque não quer morar sozinha. Mas a gente cuida da melhor forma possível. O pai da minha esposa é maçom, e a gente cuida dele o melhor que se pode. Meu pai é ogano, centro espírita, casado com uma mãe de santo, e eu faço por ele o que eu mais posso. Cuidei do meu pai 8 meses num acidente que ele sofreu e que a mulher jogou ele na rua. E meus filhos, vendo isso, entenderam o que é ser filho. Não filhos ingratos que reclamam de tudo e que acham que os pais têm obrigação de tudo. Né? Eu acho engraçado, eu falei isso numa pregação de jovens, né? Eu falei assim, quem tem problema com pai? Todo mundo levanta a mão, né? Quem tem problema com mãe? Todo mundo levanta a mão. Eu falei, por quê? Minha mãe é um saco, minha mãe é chata, meu pai é cretino, meu pai é violento, né? Eu não queria eles como meu pai, eu não queria como minha mãe. Eu falei assim, certíssimo isso que você está dizendo, né? Seu pai não merece você, porque você é bom demais. Aí ele olhou para mim assim, assustado, eles olharam, né? Eu falei assim, só tem um detalhe. Eles não são os pais que vocês queriam, mas vocês estão longe de ser os filhos que eles sonharam. Porque pai nenhum sonha em filha grávida aos 12 anos, transando com todos os homens do bairro, bêbada. Pai nenhum sonha em buscar filho na cadeia, buscar filho caído na rua. Pai nenhum sonha em visitar filho na cadeia. Pai nenhum sonha em internar um filho numa casa para drogados. Pai nenhum sonha em ver o sonho da filha indo embora por causa de um bebê no colo. Então é muita verdade quando vocês jovens dizem que nós pais não somos aquilo que vocês queriam. Só que vocês estão longe demais, muita coisa, de ser os filhos que nós colocamos no mundo. O melhor de tudo é que vocês vão entender quando tiverem filhos. E aí, do mesmo jeito que eu fiz, vai dizer assim, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Era só amor. Podia ser até de um jeito grosso, rude, ignorante, mas era amor. Eu teria sofrido muito menos. Muito menos. E assim foi. O câncer foi embora. E eu falei, vou voltar a pregar. Vou voltar, né? A fazer aquilo que me impulsiona como cristão. E aí, comecei a sentir muita dor no quadril. Fui fazer exames de rotina, porque eu ainda tenho risco de voltar ao câncer, né? E aí descobrimos uma necrose no fêmur. Minha perna direita, a cabeça do fêmur está oca. O osso apodreceu, né? Isso causa algumas dores. Não dores de me enlouquecer, mas dores constantes. É dor de noite. Me lembrando ali, ó. Tô aqui. Principalmente quando esfria. Dói demais. E aí eu fui proibido de correr, de andar de bicicleta, de dançar,
de pular, eu não posso cair, eu não posso. Louvado seja Deus, posso falar? Posso. Posso rezar? Posso. Então tá bom. Larguei tudo. Posso mais nada. Tenho 49 e pareço ter 99. Não posso mais nada. E aí, há uns 20 dias atrás, 25 dias atrás, rompi os ligamentos do joelho da perna esquerda. Porque boto todo o peso na perna esquerda, faço tudo com a perna esquerda para não danificar aqui a perna com a necrose. E agora estourei os ligamentos, estou fazendo tratamento para mais uma cirurgia. Por que isso? Para você só entender que não ter um iPhone não é o fim do mundo. Que não ter um tênis da moda não é fim de mundo. Isso não é problema. Você não faz ideia do que é ter problema. Não ter um bife grande no prato não é problema. Não estudar nas melhores escolas do bairro, isso não é problema. O problema é ser viciado. O problema é não ter moral. O problema é passar fome. O problema é ser cometido por uma doença que pode levar a sua vida de um dia para o outro. Isso é problema. A diferença entre nós é que eu sou movido por este manual. E aqui diz assim: quem poderá, Persson, te separar do amor de Deus? O câncer? A necrose? O vício? Os ligamentos do joelho? O desemprego? Não, nada poderá te separar do amor de Deus. E olha só, vou ser sincero para você. Eu estou trabalhando na igreja há 3 anos. Mas os 3 anos anteriores a eu entrar como funcionário da igreja, quem proveu e sustentou minha casa foi a igreja. E até hoje eu pego bolsa. Todo mês. Mês acaba, eu pego minha bolsa e levo para casa. Porque eu só consigo comprar as necessidades das crianças porque eu não compro pesado. Entende? Porque se eu comprasse arroz, feijão, óleo, farinha, não teria para pagar a inscrição do vestibular da minha filha, para pagar de repente o cursinho que ela precisa fazer, para tentar passar na faculdade que ela quer. Nada disso. Aproveito. Só dica para você, jovem. Não é comparação. É só para você perceber que as escolhas definem o teu futuro. Minha filha fez 18 anos agora, né? E ela passou para a faculdade. Fizemos lá a inscrição dela e eu falei para ela: ô Viviane, vamos nos apertar e vamos comprar uma habilitação, né? Vamos dar uma habilitação para ela. Faculdade que ela vai fazer, ela vai estudar praticamente o dia inteiro. Então, vamos fazer isso, né? A gente anda no ônibus, a gente trabalha mais perto. E a gente deixa o carro para ela, né? Ela precisa mais do que nós agora, nesse momento. Minha filha estuda demais da conta. E ela passou para engenharia e automação. Controle de engenharia e automação. Uma faculdade bastante difícil, né? A nível de medicina até. E aí eu todo feliz, falei com ela. E aí marcamos de no dia seguinte ir para fazer a habilitação dela. Quando eu acordei, eu falei: aí filha, vamos? Ela falou assim: pai, eu preciso falar uma coisa com você. Eu falei: fala, filha, o que houve? Ela me mostrou um curso lá no Recreio. Recreio não, é Barra, final da Barra, ali perto da igreja da Barra, do Largo da Barra. Eu falei: que é isso, filha? Ela: pai, é um preparatório para medicina. Eu falei: filha, mas você passou. Eu falei: então, pai, mas eu não vou ser feliz lá. Eu preciso fazer medicina. Eu falei: filha, eu não tenho como pagar isso. Ela: não, vai ter uma bolsa. Eu vou fazer o bolsão. Eu levei ela para fazer o bolsão, ela ganhou 50% no bolsão. Ela não sabe, né?
Mas eu diminuí meu telefone, botei Papai de Santo, da minha esposa Papai de Santo, da minha sogra Papai de Santo, né? Tirei o plano de saúde, que era só de consulta. Cortamos meio mundo, né? A gente não pode pôr para olhar mais. Mas vamos pagar para ela este curso, porque ela quer fazer medicina. Mérito? Tô falando isso para tirar onda? Não, muito pelo contrário. A gente vai passar uma necessidade miserável no próximo ano para ela conseguir fazer. É só para você ver que ela com 18 anos passa numa faculdade federal para controle e automação, que se forma praticamente com 3 engenharias, e ela diz, não vou estudar mais um ano. Ela vai pegar às 7 da manhã e vai sair às 9 da noite, de segunda a sexta, e vai pegar às 7 da manhã e largar às 5 da tarde no sábado, durante um ano. Sabe por quê? Porque ela sonha. E é isso que eu quero que você tenha, jovem. Sonho. Não aceita pouco. Sonho de jovem hoje é ir para baile funk. Sonho de jovem hoje é ter um monte de homem, andar numa moto. Sonha mais. Sonha o teu futuro. Sonha a tua vitória. Sonha, porque se você sonhar o que é bom, seus pais vão comprar a ideia. Acredite, eles vão comprar a ideia. Independente do que vai custar. Porque o que os pais sonham é isso. É filhos felizes com as escolhas que fazem. E não prisioneiros das escolhas que fizeram. Para a gente terminar, quero ler para você de novo. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Se fosse minha mãe falando, ia dizer assim, quem anda com porco, farelo come. Se você andar com quem se prostitui, você vai se prostituir. Se você andar com quem bebe, um copo, porque só precisa de um, tá? Não precisa de uma caixa não, precisa de um copo. É onde começa tudo. Você vai beber 1, depois 2, depois 3, depois 4 e depois perde sua moral. Se você começar a andar com quem usa droga, você vai ficar sem usar o primeiro mês, o segundo, o terceiro e depois vai usar também. Mas companhias corrompem bons costumes. É fato. Ninguém te despreze por seres jovens. E aqui jovem não é idade, tá? É jovem no conhecimento de Deus. Jovem na fé. Ainda que você não tenha uma fé madura, a palavra de Deus diz para você, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. Sabe quando é que seu pai vai parar de beber e bater na sua mãe? O dia que ele olhar para você e ver alguém vencedor, de sucesso. Alguém capaz de tirar aquela mãe de perto dele. Aí ele muda. Porque enquanto ele for o cara, ele vai continuar fazendo o que ele pensa que é certo. Torna-te modelo no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. E quando diz aqui na castidade, castidade não é só sexo, tá? Igual 99,9% dos jovens acreditam, e até dos adultos, infelizmente, acreditam que castidade é só relacionada ao sexo. E não é. Um homem casto, uma mulher casta, é uma mulher e um homem que domina os seus impulsos. Que se reconhece e sabe o que é bom. Exemplo, uma mulher casta na forma de se vestir. Uma mulher que não vai usar o seu corpo como ocasião de queda para outro. Castidade no vestir. Nosso corpo, templo do Espírito Santo. Castidade na alimentação. Um cara casto na forma de se alimentar.
Porque se alimenta de forma a que este corpo tenha saúde. Isso é castidade. E também na parte da sexualidade, né? Que não é não faça sexo, é não faça sexo antes do matrimônio. Depois do matrimônio, meu filho, faça sexo. E olha só, a igreja ensina exatamente isso. Antes, não faça nenhum. Depois, faça muito, porque é dever da mulher e do homem fazer sexo. O casamento, sem sexo, não é considerado sacramento. Não é matrimônio. É só fazer as coisas na hora certa. Espero que um pouco dessa história vá iluminando agora o teu caminho. Quando você for na sua trajetória de vida, esbarrando em alguma coisa parecida, né? Quando encontrar os amigos que querem te levar para lugares que não são bons, te oferecer coisas que não são boas, que você tenha a coragem de dizer não. Que você não perca a coragem de sonhar. Que você entenda de uma vez por todas que você é muito mais do que dizem de você. Você não precisa ser o que andam dizendo de você. Você pode ser o que você sonha. O que diziam de mim? Drogado, bandido, não serve para nada, vai morrer cedinho. O Juninho naquele abraço disse para mim: você não precisa ser aquilo que dizem de você. Você pode ser o que você sonha. E na hora eu lembrei do que minha esposa dizia para mim todas as vezes que eu chegava drogado em casa e fingia que estava dormindo, e ela botava a mão na minha cabeça, começava a rezar e dizia assim: Senhor, louvado tu sejas por esse marido que tu me deu, esse homem que vai me fazer feliz. Pai dos meus filhos, homem de sucesso que vai anunciar a tua palavra. Todos os dias ela dizia isso. Para um cara drogado, alcoolizado. Chegava em casa muitas vezes disforme. Quando chegava em casa, eu acreditei nisso que ela falou, porque eu não tinha sonho para mim. Eu acreditei no sonho dela para mim. E me tornei exatamente aquilo que ela sonhou. O marido que ela precisava, o pai para os filhos dela e o cara que anuncia a palavra. Então não tenha medo. E não seja escravo da ideia dos outros sobre você. Você não precisa pintar seu cabelo de verde porque dizem que é moda. Não precisa andar rasgado porque dizem que é moda. Se você quiser pintar o cabelo de verde porque você quer, estarei do teu lado. Palmas para você. Agora, fazer porque dizem que tem que fazer, preciso partilhar. Juro que é a última vez. Minha filha veio para mim e falou assim: pai, preciso conversar. 15 anos. Falei: fala, filha. Preciso fazer sexo. Assim, puf. Eu falei assim: mas por que, meu filho? Porque eu quero. Eu falei: filha, peraí, vamos lá. Vamos esclarecer o negócio. Pai, eu quero fazer sexo. Eu falei: vem cá. Vamos botar as ideias no lugar. Ela fazia um preparatório, né? Fazia um curso, segundo grau, na minha época era segundo grau, agora é outro nome que dá. Mais o preparatório. Eu falei: qual é a idade das meninas da tua sala? Ela falou assim: eu tenho 15 para 16, depois de mim é de 17 para 18, 19 para 20, 21, 22. Eu falei: tá, então você tem 15 e a mais nova depois de você tem quase 18. Ela: isso. Eu falei assim: quem é que quer fazer sexo, filho? Você ou elas? Ela baixou a cabeça e falou assim: pai, elas me excluem porque eu sou virgem. Lá todo mundo já fez sexo, pai, só eu que não. Aí eu falei: filha, você quer fazer sexo, você quer entregar o teu melhor só para participar de um grupo de meninas que não tem mais nada para guardar? Que não tem mais nada para oferecer? Que já banalizaram os sonhos e tudo mais? É por causa delas que você quer fazer? Veja bem, minha filha, se for por causa delas, pai não te apoia.
O dia que você falar para mim assim, pai, eu quero fazer, eu quero saber como é que é. O pai vai te levar no médico e vai te preparar para você experimentar isso. Agora, por causa delas, filho, para ser aceita num grupo, para ser escrava de um grupo, para ser mais uma, não ter nada a oferecer, a ser escrava de um monte de menino babaca que diz que elas têm que dar para eles, para provar que são... Aí ela ficou olhando assim apavorada, eu falei assim, pensa, filha. Pensa, reza, depois fala com o pai. 3 dias depois ela falou assim, pai, eu acho que eu não quero mais fazer sexo, não. Aí eu falei, glória a Deus, filha. Ela, agora, pai. Eu falei, tá bom, filho. O problema não é fazer, filho, o problema é o motivo. É só um motivo. Ah, então você está dizendo que tem as meninas que já transaram, não tem mais jeito? Não, o cara que se drogava teve jeito. O que eu não quero é que você continue se prostituindo. Com a desculpa, usando desculpa do outro, né? O erro do outro justificando os teus erros. É só isso que eu não quero. Se você falar para mim que faz porque gosta, amém, igreja. Você gosta, faça. Agora, dizer que você faz, né? Precisa de verdade na afirmação. Eu faço porque todo mundo faz. Miserável. O objetivo. Pequeno demais, pobre demais. Ah, eu faço porque senão não vou ser aceito. Continua miserável, continua pobre. Por que de vez de transar para ser aceita num grupo, você não se converte para ser aceito na igreja? Por que não vira gente para ser aceito na igreja? É menos esforço. E é menos coisa para perder. Isso eu aprendi a duras penas. E com isso não estou dizendo que você tem que aprender ou que tem que traçar o mesmo caminho. Não. A conversão e o crescimento humano é diferenciado para cada um. Eu aprendi que eu sou muito mais do que dizem e de que o meu valor está muito além de uma cama, de uma garrafa ou de um papelote. Eu agora vivo pelo valor que eu tenho. Se você achar que deve, viva pelo valor que você tem. Agora, se você olha para você e não vê valor, aí eu não posso te ajudar. O que eu posso dizer para você é que você é muito mais do que andam dizendo de você. E o teu valor não está em ser aceito. Muito pelo contrário. Você só tem valor e só é perseguido porque ainda não é igual a eles. O dia que for, você é só mais um. E vai ser esquecido, vai ser esquecida. Assim como os namorados fazem. Juros de amor, conseguiu o que quer, larga e corre atrás de outra. Infelizmente, nós seres humanos funcionamos assim. A gente aponta, diminui, para que ele se junte à nossa miséria. O sucesso do outro nos incomoda. A vitória do outro nos incomoda. E de vez de eu ficar feliz porque eu não encho a cara, eu fico triste porque eu ainda não enchi. Pensamento pequeno, miserável demais. Inversão total de valores. Mas a gente aprende. O que eu espero e rezo é que você não precise perder a família, ter um câncer ou coisas parecidas para aprender qual é o teu valor e qual é o teu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação dessa paróquia. Espero que a palavra de Deus entre no seu coração e gere muitos frutos. Sempre nos lembrando o que diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto não tivermos a coragem de assumirmos as nossas verdades, seremos eternos prisioneiros. Fiquem com Deus. Amém. Eu gostaria de pedir para que todos fiquem de pé, depois dessa pregação, dessa surra, né? Surra espiritual. Pedir para a gente erguer as mãos para o Person,
rezar mais uma Ave Maria pelo ministério, pela família e por ele, pela história dele, para que Deus possa usufruir dele cada vez mais, para que ele leve a palavra de Deus para cada vez mais gente, para que alcance mais corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela pela surra. E ó, eu particularmente precisava muito escutar muitas coisas aqui. Acredito que muitas pessoas lá, muitas pessoas que vão escutar depois, também precisavam escutar isso. Muitas pessoas aqui também. Uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça, que é o valor, né, que a gente tem. A gente normalmente tem três. Eu escutei isso de uma palestra que eu vi, que minha tia fez, né, para perseverança para as crianças. Tem 3 formas que a gente se vê, que a gente existe. Uma é como a gente se vê, outra é como as outras pessoas veem a gente, e outra é como Deus vê a gente, que é a verdadeira, que é a verdade. E a gente só consegue chegar nessa verdade a partir da Bíblia, a partir da fé, a partir da igreja, a partir da igreja, da liturgia, de tudo que é sagrado. A gente consegue chegar nessa verdade se aproximando do coração de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto da verdade. Então eu gostaria de agradecer. Você é um ser, você é alguém. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, obrigado. Bom, estamos finalizando mais um encontro do Grupo Jovem, presencial, né? Voltamos, graças a Deus. O próximo encontro nosso é dia 5? Só para eu passar direto. Espera aí. A produção tá... Dia 5 de dezembro, às 19h30. Vamos dar mais informações ao longo... 19h30, viu? Vamos dar mais informações ao longo da semana para vocês irem acompanhando. Mas guardem essa data, dia 5 de dezembro, para o nosso próximo encontro, que vai ser também de forma especial, trazendo temas que são muito pedidos, né, por muitos jovens, e também que possam aproximar a gente de Cristo, né, cada vez mais. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso, seguido de uma Ave Maria, para a gente fechar essa noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Santa Joana d'Arc, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.